Orando e buscando direção de Deus sobre o que compartilhar com os irmãos aqui, Deus colocou no meu coração compartilhar com os irmãos um dos salmos prediletos meus, o Salmo 1. É muito conhecido. Eu vou pedir para você se conectar, abrir sua Bíblia. Não sei como é que você usa a Bíblia, né? A gente não sabe mais nada. Mas deixa esse salmo aberto, e se você está com internet ou você está usando o celular, a minha sugestão é que você vá colocando notas. Você sabe como colocar nota, né, no texto. Vá anotando aqueles toques que o Espírito Santo vai fazendo no seu coração, aquelas aplicações que Deus está fazendo ao seu coração. Nós estamos começando um ano novo, né? E agora eu vou tentar ver se eu consigo mandar nesse PowerPoint, né? Vamos ver, né? Olha lá. Será que vai? Tem que apontar para lá, né? Não é para a tela. Já aconteceu com vocês isso? Apontar para o lado errado? Ah, e eu tenho lá, o negócio aqui tá chique. Gente, a coisa tá chique aqui, hein? Caramba, parabéns. Tá lindo demais. Obrigado, querido. Eu queria compartilhar com vocês uma poesia de Ano Novo. Eu gosto de poesia. Se você tem uma poesia que você acha legal, manda para mim. Eu gosto, porque o poeta ele tem a habilidade de fazer um jogo com as palavras, com o som das palavras, que aquece o coração da gente. Oração de Ano Novo, o autor é anônimo. A minha mesa, com tremor nos lábios, feita estava a lição. Querido mestre, dá-me outra folha nova, nesta eu só fiz borrão. No lugar da primeira, tão suja, tão manchada, deu-me outra limpa e imaculada. E em seus olhos tristes eu vi um novo brilho. Faça agora melhor. Com mais cuidado, meu filho, disse o mestre. Com coração temente a Deus, vi passar o velho ano com meus erros, meus pecados, minhas negligências e maldades. Perdoados todos, esquecidos pela sua grande bondade. Meu filho querido, faça um novo propósito. Venha andar comigo cada dia do novo ano. Amém? Que essa seja a nossa oração nesse novo ano. Vocês receberam algo que nós usamos lá na nossa igreja? São alvos para 2022. E nós estamos trabalhando com as 4 dimensões do crescimento saudável da igreja. E você vai encontrar várias áreas de crescimento, várias áreas em que você pode dizer, Deus, eu gostaria de ser nessa área. Não adianta dizer, eu vou perder peso. E olha o gordo falando aqui, né? Não adianta colocar aí, eu vou perder peso. Você precisa colocar algo como, eu vou começar a enxergar saúde física de uma forma diferente. O perder peso vai ser consequência da mudança do valor. Então coloque esses alvos aí, e eu trouxe e entreguei para vocês hoje. O meu desejo é que ao longo desses dias, você vá preenchendo, você vá colocando algumas coisas. E a gente vai ter uma oportunidade no último dia de conversar sobre esses alvos que Deus foi colocando no seu coração. Amém? Falando de alvo, qualquer coisa assim, eu deixo com você Filipenses 1,6. Estou plenamente certo que aquele que começou em vós a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus nunca desiste de você, nem de mim. Aleluia. Deus sempre, sempre está pronto a ter um recomeço conosco. Sempre disposto a nos dar mais uma oportunidade. Você quer ter um futuro seguro? Então você precisa estar nas mãos de Deus. E é o que o salmista nos fala, quando você começa a ler o Salmo 1 e você começa a conhecer, você descobre que ele foi composto para ser introdução no livro de Salmos. Parece, porque ele faz um resumão de tudo que é interessante que você vai ver a seguir. E Salmo 1 confronta os seus leitores com a comparação básica entre 2 tipos de seres humanos, justos
e os ímpios. Simples assim. Ele falava sobre simplicidade da fé cristã. Mais do que nunca nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos procurando a essência do que significa ser igreja, do que significa ser discípulo de Jesus. Para tirar toda aquela cobertura, todo aquele merengue, todo aquele adereço que foi colocado ao redor da essência. Tem um livro que eu li e gostei demais, é da Sextante, não é um livro evangélico, embora tenha muitos princípios evangélicos. O nome dele é Essencialismo. Não sei se você já leu, mas vale a pena ler. É um livro que nos faz rever agenda, prioridades, postura, a essência do que de fato é importante. Eu compartilho só uma coisa que eu li ali e nós vamos para o Salmo 1. Você já disse para alguém quais são as suas prioridades? Você já falou para alguém? As minhas prioridades são... Eu já falei para muita gente. Você sabia que até 1900 não existia o plural da palavra prioridade? A Revolução Industrial é que trouxe esse plural nas prioridades. Até então, você sempre falava do quê? Da prioridade. Quando você dá uma lista de 10 prioridades, o que você está dizendo para a pessoa? Que eu não tenho prioridade. Não tenho uma prioridade na minha vida, eu tenho 10. E no ministério cristão, que é uma atividade eclética, uma atividade múltipla, é uma atividade em que nós somos puxados em todas as direções, é muito complicado nós trabalharmos com prioridades, não é verdade? É prioridade visitar o irmão doente, ou é prioridade sentar e estudar a Bíblia, ou é prioridade dobrar o joelho e orar, ou é prioridade eu ir naquela reunião do conselho da igreja, ou é prioridade eu visitar aquele prefeito da cidade, ou é prioridade... É por isso que mais do que nunca nós temos que nos voltar para a essência. Porque será a essência que definirá o que de fato é prioridade para nós. Qual é a essência do meu chamado? Qual é a essência do discipulado cristão? O que Deus de fato espera de mim quando Ele me chama para o ministério e me dá esse baita desafio, que é pastorear pessoas, seres humanos como eu. O Salmo 1 trabalha com essência. Acompanhe a leitura, eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Felizes são aqueles. Quando você escuta bem-aventurado, feliz, você lembra de quem? De Jesus lá no Sermão do Monte, não é mesmo? Jesus ali no Sermão do Monte, ele usa esse conceito do Salmo 1, expandindo esse conceito. A palavra feliz, bem-aventurado, que você encontra no Salmo 1, foi a mesma palavra que a rainha de Sabá usou lá em 1 Reis 10:8. Quando ela vem visitar Salomão e ela vê toda a sabedoria, o poder, a riqueza que ele tinha, ela diz como devem ser felizes. Mesma palavra no hebraico. Os homens da tua corte que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Você vai encontrar essa palavra 26 vezes no livro dos Salmos. Bem-aventurado o homem que não anda, que não se detém e que não se assenta. 3 áreas de pensamento
bem interessantes. 3 áreas: o pensamento, o comportamento e a identificação. Não anda, não se detém, nem se assenta. É interessante porque a pessoa faz escolhas que determinam o seu compromisso e o seu destino. A sua vida é resultado das escolhas que você fez até o dia de hoje. Escolhas acertadas, erradas, escolhas desafiadoras, mais confortáveis, escolhas, a própria salvação. Deus permitiu que, usando o nosso livre-arbítrio, nós decidíssemos: eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Uma escolha que transforma a família, transforma a vida, transforma rumo. A vida é feita de escolhas. No versículo 1, nós encontramos 3 estágios de afastamento de Deus. Primeiro estágio: eu aceito os conselhos dos ímpios, depois eu participo dos caminhos dos ímpios, e depois eu adoto a atitude dos ímpios. 3 estágios. Eu queria conversar hoje à noite sobre esses 3 estágios do afastamento de Deus. Na última noite nós vamos conversar sobre 3 estágios na proximidade daquele que caminha com o Senhor. O primeiro estágio no afastamento é que ele aceita os conselhos dos ímpios. A palavra que nós encontramos no texto é andar, seguir. O homem começa a permitir que ideias pecaminosas rondem a sua mente. Ele se permite ouvir o que aqueles ímpios, os maus, os que não temem a Deus, estão dizendo. Ele se deixa levar pelo conselho dos maus. É mais aquele vídeo daquele influencer, daquele pregador, que não tem uma doutrina bíblica e você sabe disso, mas quanto carisma. É bom ouvir uma pessoa carismática falar, não é? É bom ouvir uma pessoa inteligente, que trabalha bem com as palavras, que trabalha bem com os conceitos, faz coceira no nosso cérebro. O problema é quando essa pessoa está passando a nós conselhos que são conselhos ímpios. E isso vai comendo a nossa alma e a nossa relação com Deus. Felizes são os que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Maus, ímpios, a palavra aí no Salmo 1 é uma palavra para a pessoa que não teme a Deus, mas tem conduta aceitável. E aqui que está o pulo do gato. Essa pessoa é boa, é justa, é correta no seu comportamento. Essa pessoa faz bem para uma porção de gente, mas os conceitos que ela tem na mente são ímpios. A cosmovisão daquela pessoa é pagã, não é bíblica. E num Brasil que cresceu tanto no número de evangélicos com tão pouco discipulado, hoje nós temos líderes muito influentes que têm uma cosmovisão pagã, não bíblica. E lideram grupos evangélicos. Por quê? Porque são pessoas boas. Alguém aqui já teve um vizinho que não cria em Deus e que era uma boa pessoa, um bom pai, um bom marido, trabalhador? Levanta a mão. É disso que o salmista fala. Cuidado com essas pessoas. Porque os conselhos dessas pessoas vão destruindo, vão cavando os seus alicerces da fé. E quando você menos espera,
a casa cai. Porque você foi abraçando isso. A vida é feita de escolhas. E muitas vezes eu preciso me afastar de determinados colegas de ministério porque eu quero manter a vitalidade na minha vida cristã. Ele é um bom pastor, é um bom colega. Mas as ideias que ele tem corroem a minha alma e o meu compromisso com Deus. A médio e longo prazo, dano irreversível pode ser feito. Queria compartilhar com você um vídeo que fala que a vida é feita de escolhas. Já pensou o que você vai dizer para você mesmo quando chegar no futuro? Será que vai gostar do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz com o que conquistou? A vida é feita de escolhas e elas podem determinar como vai ser o seu amanhã. Por isso, é tão importante pensar em tudo que faz. Um caminho errado pode levar você a um destino obscuro e muitas vezes sem volta. E nessa caminhada, cada escolha importa. É preciso saber escolher a profissão certa, os amigos certos. É preciso saber quem serão os seus mestres, os seus mentores e, claro, quem vai dividir a vida com você o tempo todo. Alguma vez você já traçou os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos? Esteja preparado para o acerto final com você mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer: eu venci. Caso contrário, terá que se contentar com o futuro que o destino escolheu para você. Não se deixe levar pela sorte ou pela simples intuição do que pode dar certo. Faça dar certo. Não deixe que as suas escolhas coloquem pontos onde deveriam ter apenas vírgulas. Ninguém pode cobrar mais de você do que você mesmo. É você o grande chefe da sua vida, do seu futuro. Portanto, é quem sabe quando deve melhorar ou fazer um upgrade. Se demita da mesmice, da preguiça, da má vontade, dos erros. Se valorize, se elogie, se critique. Faça isso, ou alguém irá fazer por você. A sua imagem amanhã é o que você fez ontem. E lembre-se, cada ruga criada ao longo da sua vida pode significar uma conquista ou uma derrota. Mas isso só você pode escolher. Intencionalidade na vida faz toda a diferença. Não tem como eu me deixar levar como um toco de enchente. Intencionalidade. A minha pergunta para você nesse começo de ano é: existe intencionalidade nessas áreas que aparecem nesse quadro? Quando você pensa em você mesmo, pegue o cartão aí, dê uma olhadinha nas áreas que aparecem. Existe intencionalidade, escolhas que estão sendo feitas, porque eu quero viver o melhor de Deus para mim. Quando nós falamos de pessoas que nos influenciam, nós falamos da necessidade de nós estarmos evitando o primeiro estágio em que as pessoas com suas ideias começam a nos influenciar. E elas decidem as escolhas que nós faremos por causa das ideias. Ainda estamos no mundo das ideias. E o problema é que muitas vezes parece que não é tão perigoso assim. No culto do domingo, um pastor da nossa igreja estava pregando domingo à noite e ele disse: eu estava com Covid em casa, fragilizado. E eu entrei na internet e vi um pregador. E ele começou a falar sobre um Deus que cura, um Deus de poder. E eu disse: eu preciso disso. Eu estava agoniado, eu estava com medo de morrer. E daí aquele pregador continuou dizendo: olha, você agora precisa mentalizar a resposta de Deus para a sua oração. Mentalizar como você quer que a sua vida seja depois que Deus responder.
E aí, com isso, você vai acionar os poderes do céu para que a resposta aconteça. Já ouviu isso em algum lugar? A pessoa está dizendo coisa ruim? Não. A pessoa está dizendo o que muita gente quer ouvir, que faz coceira nas orelhas de alguém. Mas o que ela está dizendo é bíblico? É verdadeiro? Não é engano de Satanás. Um dos nossos grandes desafios é não nos deixarmos influenciar. Sabe por quê? O segundo estágio no afastamento de Deus é participar dos seus caminhos. Você se permite pecar. Segue o exemplo dos que não querem saber de Deus. Você começa a se esquecer progressivamente dos valores dos 10 mandamentos. E de repente, retiro de pastores é muito sem graça. De repente, culto na igreja é sem graça. De repente, período devocional de ler a Bíblia é sem graça. Porque o pensamento foi sendo corroído por ideias que não temem a Deus, que não adoram a Deus, que não amam a Deus. E agora eu começo a colher as consequências disso num outro nível. Eu começo a me parecer com essas pessoas. Eu começo a agir como se elas tivessem toda a razão do mundo. Eu me permito pecar aos poucos, porque, afinal de contas, todo mundo peca, não é mesmo? Não é verdade que todo mundo peca? Genilson também peca, não peca? Se alguém tem alguma dúvida, converse com a esposa dele. Ela esclarece no ato e com veemência. Lá na igreja, quando o pessoal começa a falar muito bem de mim, que eu sou uma bênção, que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu digo, meu irmão está precisando conversar com a minha esposa. Ela vai lhe dar umas dicas que vão ser preciosas para o irmão. Nós estamos juntos, na mesma jornada, lutando as mesmas lutas. Não é verdade? Quando você olha para o colega do ministério que está do teu lado, ele não é melhor nem pior do que você. Nós somos iguais. Seres humanos, perdoados por Jesus, transformados pelo Espírito Santo de Deus. Não é assim? Não é essa a nossa história? Um prega melhor, um visita melhor, um administra melhor, um ensina melhor. Não é assim. Ainda bem que nós não somos iguais. Você consegue imaginar essa capela cheia de vocês? Que grupo insuportável. Insuportável, nós não íamos conseguir viver. Uma capela cheia de você. Dá uma olhadinha em volta. Vira a cabeça aí, dá uma olhadinha. Uns têm uma forma arredondada, outros têm uma forma mais esguia. Cabelo branco, cabelo preto. Tem de tudo. Alguns sem cabelo também. Obrigado pelo comentário. Esse ainda deve ter cabelo. Quem destaca o careca sempre tem cabelo. Já percebeu isso? Eles têm inveja. É inveja. Eu tenho uma teoria, eu não vou discutir essa teoria aqui. Nesse segundo estágio do afastamento, nós somos desafiados a não seguir o exemplo dos que não querem saber de Deus. Veja, antes eu estava só no mundo do pensamento. Aquela pessoa fazia coceiras nos meus ouvidos. Ela desafiava a minha mente com as articulações dela. Uma pessoa brilhante, inteligente. E nós temos muitos no Brasil. É só você entrar na internet. Socorro! Dentro do meio evangélico e fora do meio evangélico. Nós temos pessoas brilhantes. Mas elas me levam para perto de Deus ou não? Não significa que eu tenho que viver numa bolha. Mas significa que eu não posso ser ingênuo e achar que só eu influencio as pessoas. Não. A rua é de duas mãos. Eu influencio e sou influenciado. No segundo estágio do afastamento, você começa a participar dos caminhos dessas pessoas. Você segue o exemplo daqueles que não amam, não temem a Deus.
Não importa quão legais essas pessoas sejam. Sem Jesus, sem Deus, não há salvação. Amém? Jesus não é um dos caminhos, ele é o caminho. Por mais queridos que eles sejam. Meu netinho de 11 anos, ele enfrentou uma crise de fé porque o melhor amigo dele é hindu. E aquele amigo começou a falar dos deuses dele. E ele nunca tinha convivido com alguém que tivesse deuses. Você tem sido influenciado por pessoas, amigos, companheiros que o afastam de Deus, das ideias de Deus, das atitudes de Deus? Não é suficiente a pessoa não ser contra Jesus. Recentemente conversava com um membro lá da igreja que está fazendo terapia com um psicólogo não crente. Mas pastor, ela até disse que é bom a igreja, que é bom eu ser da igreja. Eu disse, isso já é um grande avanço. Mas a irmã não entendeu que a irmã está abrindo o coração, a mente, para ser influenciada por alguém que não ama e não teme a Deus? Aí eu virei para ela e disse, e não pense porque o psicólogo ou a psicóloga é membro da igreja que a psicologia dele é convertida. Tem pessoas que são membros da igreja, fizeram uma faculdade de psicologia e o atendimento terapêutico é pagão. A rua de influência é de duas mãos, sempre. É sobre isso que o salmista está falando, sobre o perigo de nós sermos influenciados por essas pessoas. Ah, mas eu sou pastor há tantos anos. Você não pensa mais assim, né? Faz favor. Por favor, me alegre dizendo que você já entendeu que ser pastor não protege você. E não impede que esse tipo de influência vá tirando de você aquela paixão, aquele amor pela obra de Deus, pelas coisas de Deus. Se você está procurando um bom livro para ler nessas férias, que ajuda nesse sentido, um clássico, esse Os Passos que Faria Jesus. É uma ficção, mas gostoso de ler. Quem sabe você vai ter que ir lá na sua biblioteca e tirar um livro empoeirado, amarelado já, talvez publicado pela Juerp ainda. Em Seus Passos que Faria Jesus. Um livro um pouco mais recente, não tão recente, mas que eu gosto demais, que eu já li 3 vezes. Perdi a conta do número de grupos de estudo que eu já dirigi com esse livro. Ponha ordem no seu mundo interior, do Gordon MacDonald. Ponha ordem no seu mundo interior. Ah, que livro fantástico. Preventivo, para nós não entrarmos nesse segundo estágio, para ter um futuro seguro. Só com o exemplo de Cristo na minha vida. Eu não posso me deixar levar pelo exemplo daqueles que não amam a Deus. O terceiro estágio do afastamento vem depois de ouvir conselhos e de andar com aqueles que não amam e não temem a Deus. O terceiro estágio do afastamento é quando nós adotamos a atitude que é fatal. Ser escarnecedor. O salmista fala sobre assentarmos na roda dos escarnecedores. O que acontece é que antes que você consiga perceber, o seu coração estará petrificado. A roda dos escarnecedores alimenta ceticismo no nosso coração. A roda dos escarnecedores faz você ver diáconos, liderança de igreja. Faz você ver a igreja com cinismo. A roda dos escarnecedores leva você a enxergar só os defeitos dos irmãos e das irmãs da igreja. Todos são falsos. Não é verdade que não existe igreja sem alguém falso? Sem um hipócrita? Faz parte do pacote de ser igreja desse lado da morte.
Tem gente religiosa, vazia, falsa, gente superficial. Temos tudo isso. Porque nós somos humanos. Essas pessoas são discípulos em potencial. Durante muitos anos, eu fui um discípulo falso, hipócrita, membro de igreja batista, líder de união de adolescentes até. Mas eu não conhecia Deus. E Deus não era Senhor da minha vida. Aos 19 anos, no meio da faculdade, é que eu entendi. O que faltava na minha vida era Deus. Não era igreja. Esse terceiro estágio é muito ruim, porque ele amarga o coração. Você já encontrou aquele pastor que sempre tem uma palavra ruim sobre a igreja dele? Aquela pessoa que sempre tem uma palavra ácida com relação à denominação? Você conhece pessoas que sempre têm uma alfinetada quando fala sobre diácono? Coração petrificado. Eu vivo a vida assentado na roda dos escarnecedores. Porque a vida é feita de escolhas, não é verdade? Eu posso escolher ver aquele irmão falso, fingido, raso, que não perde um culto. Ou eu posso escolher ver aquele outro irmão sentado no banco de trás, que é um bom pai, um bom marido, bom profissional, líder na igreja, pessoa de oração. Não é assim? Eu posso escolher identificar minha igreja com um dos dois. O que determina a minha escolha, sabe o que é? Onde está o meu coração? Se a minha mente foi iludida com aquelas ilustrações e aquelas conversas, se a minha atitude começou a ser uma atitude de questionamento, de cobrança, porque afinal de contas fulano não está na igreja, não é da denominação e a igreja dele cresce mais do que a desse que está na denominação. Aquele lá, não, aquele ali é um crente melhor, porque ele é mais aberto, ele agora segue Jesus, mas ele não está vinculado à igreja. Mas que coração de ouro! Já ouviu isso? Cuidado! Cuidado! Antes que essa pessoa perceba, seu coração estará petrificado. Tem alguns provérbios que falam sobre isso, eu queria compartilhar com vocês. Vamos ler juntos? O filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo. O nosso desafio como líderes do povo de Deus, chamados por Deus para liderar o povo de Deus, é ajudar nossos liderados a interpretar essa realidade que nós vivemos. Essa é uma das tarefas mais importantes que você faz como líder espiritual do povo que Deus colocou sob a sua liderança. Interpretar realidade para os seus liderados. É por isso que eles precisam de líder. É por isso que Deus chamou você, capacitou você e colocou você na vida daquelas pessoas. Porque existe uma unção de Deus, existe uma manifestação sobrenatural de Deus sobre a sua vida, para que você seja bênção na vida daquelas pessoas que Deus disse que são ovelhas dele, cuidadas por você. Mas para que eu possa fazer isso, o meu coração tem que estar no lugar certo. Quando alguém diz que crer em Deus é besteira, ignorância,
Se você ouvir demais essa narrativa, repetidamente, você vai começar a achar que não é tão inteligente assim seguir a Deus. É por isso que o salmista diz: cuidado, cuidado. Não dê espaço para os pensamentos dessas pessoas. Cuidado. Não siga o conselho dos ímpios. Não imite a conduta dos pecadores. E não se assente na roda dos escarnecedores. O desafio para hoje à noite é você olhar esses alvos e dizer: tem alguma coisa aqui que eu preciso curar na minha vida para deixar de ser influenciado por uma sociedade sem Deus, por pessoas que não amam, não temem a Deus? O que eu não devo fazer ou deixar, ou eu devo fazer para que aconteça o que Deus quer que aconteça na minha vida? Que seja um ano novo feliz de fato. Um futuro seguro só existe quando eu estou nas mãos de Deus. O salmista lá no versículo 6, ele diz: pois o Deus eterno dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. O fim dos maus são a desgraça e a morte. A NVI diz: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Começar o ano interrompendo os estágios de afastamento em sua vida. Vou usar uma palavra forte. Estágios de apostasia. Se você reler o Salmo 1, é sobre isso que ele está falando. Os níveis de afastamento, os níveis de apostasia. Ninguém, da noite para o dia, decide que eu não acredito que Jesus é o único caminho. Esse é um processo que acontece na mente e na alma da pessoa. Ninguém diz: a Bíblia não é a palavra de Deus. Isso é um processo que acontece na mente e na alma da pessoa. A igreja é irrelevante. Isso não acontece da noite para o dia, isso é um processo. Com a volta da pandemia, nós estamos encontrando, eu pelo menos estou encontrando vários irmãos que apagaram a chama durante a pandemia. Foi um processo de 2 anos. O grande desafio é se eles conseguirão acender de novo. O americano gosta de estatística, né? Segundo as estatísticas dele, é 3 vezes mais difícil você trazer um crente afastado para a comunhão dos irmãos do que levar uma pessoa ao arrependimento e novo nascimento. Grande desafio que nós teremos como pastores, como líderes nesse tempo de retorno da pandemia. Lidar com famílias preciosas que apagaram. Porque estiveram ouvindo talvez o que não deveriam ter ouvido. Porque pararam de buscar a Deus. Não existe paixão no coração deles. 3 estágios de afastamento. Cuidado. Não aceite os conselhos daqueles que não amam e não temem a Deus. Você quer saber se deve ver um vídeo, se deve ler alguma coisa? Quem é o autor? Quem é o pregador? Qual é a vida dele? Na nossa igreja, nós paramos de ter cantor se oferecendo para lançar música, para vir cantar na nossa igreja. Sabe por quê? O ministério de adoração da nossa igreja tem um critério para convidar alguém. Nós queremos saber como está a vida familiar daquela pessoa e nós queremos falar com o pastor dela para saber do envolvimento eclesiástico que aquela pessoa tem. Gente, diminuiu o número dos que se oferecem para cantar.
E já tivemos várias situações. Teve um, particularmente, que fui eu que tive que lidar, que eu liguei para ele e disse: meu querido, muito obrigado por se oferecer para vir cantar aqui na nossa igreja, participar. Seria uma honra. Mas sabe, lembra que eu pedi o telefone do seu pastor? Liguei para ele. Ele disse que há 6 meses você não vai na igreja. Ah, pastor, essa vida é muito corrida, a gente tem que estar cantando. Eu disse: meu querido, a vida é corrida para todo mundo. Tem gente que trabalha em restaurante e consegue ir a culto. Você não está envolvido com a sua igreja local. A ministração que você trará aqui não tem autoridade espiritual por causa da sua vida. Eu tenho que ter cuidado com essas pessoas, porque elas apagam a verdadeira chama de Deus em nós. Mas olha, cuidado, não participe dos caminhos dessa pessoa. Viva e conviva com o povo de Deus. Que lugares você vai? Com quem você almoça, toma café? Ah, mas ele foi meu colega de turma no seminário, mas é azedo, ácido, cínico, debochado, reclamão. Eu acho que você tem que ministrar o coração daquela pessoa, mas não anda com ela não. Vai fazer mal a você. Você conhece alguém que é apaixonado por Jesus? Apaixonado pela igreja do Senhor Jesus? Que ele ama a ponto de dar a própria vida? Você conhece alguém que é apaixonado por fazer a obra de Deus? Gruda nessa pessoa. Sabe por quê? Essa paixão vai grudar em você. Amém? O salmista está nos alertando para o perigo de nós andarmos com pessoas que não amem e não temam a Deus. E o terceiro, se você já está nessa fase, em nome de Jesus, que esse tempo aqui seja um tempo de restauração na sua vida. Em que você não vai contar só piadinha de diácono. Mas você vai contar bênçãos recebidas através dos diáconos da sua igreja. Quem sabe seja um desafio para esse tempo nosso aqui. Você não vai contar só as encrencas que você enfrenta na sua igreja. E não é verdade que no ministério a gente enfrenta muita encrenca? E cá entre nós, de vez em quando, nós é que somos a encrenca. Na sua igreja, não. Às vezes a gente alimenta a encrenca. A gente joga fogo na encrenca. A gente não resolve a encrenca. E que transforma a encrenca numa encrenca maior ainda. Não é verdade? Mas quem sabe nesse tempo aqui de retiro, vocês vão gastar tempo contando o que Deus tem feito na sua vida através dos irmãos. Não é no aumento do dízimo, não. Eu não estou falando do número de pessoas do sul. Não é disso que eu estou falando, não. Não é disso que eu estou falando, não. É falar sobre aquela irmãzinha que fez um pão em casa e trouxe e colocou na porta da sua casa. E você dizer: mas é bom ser pastor, né? Eu tenho uma irmãzinha muito idosa, muito idosa. Ela foi freira antes de se converter. Preciosa. Ela fez questão de fazer um biscoito de Natal para mim e para minha família. Querida, não foi? Ela levou para a igreja, nos entregou. Não contem para ninguém. Não dava para comer o biscoitinho. Tadinho. Querida, nós amamos aquela irmã. Já aconteceu isso com você? Seja sincero, já aconteceu? Mas veja, quando o teu coração não é cético, não é cínico, debochado, sabe o que acontece? Você enxerga o que está além daquilo. Você enxerga o coração dadivoso. A pessoa que gastou tempo e material para fazer. E ela cozinha muito bem. Só que ela está idosa.
por causa da idade dela, ela não está mais conseguindo fazer como ela fazia. Essa é a grande diferença de você ter um coração que é ácido, um coração que está encharcado com o amor de Deus, que está apaixonado pela obra de Deus. Cuidado. Não adote atitude cética e debochada. Guarde o seu coração para não endurecer e perder a capacidade de viver a simplicidade da fé cristã. Desafinaram. Coro cantou horrível. Mas isso não significa que o culto acabou. Significa. É claro que precisa corrigir. É claro que precisa melhorar. Não tem nenhum problema com isso. Mas eu não posso deixar que isso acabe com aquele momento de adoração. Ah, Deus, guarde o nosso coração. Para que nós nunca tenhamos uma atitude cética e debochada. Começar de novo? Estamos começando um novo ano. Futuro seguro, só nas mãos de Deus. Para nos proteger de um coração que entre nessa descida, nesse processo de esfriamento espiritual. Amém? Você pode se ajoelhar onde você está?